Quando a Polícia Federal interceptou um jatinho particular no aeroporto de Guarulhos, prestes a decolar para Dubai, poucos imaginavam que aquela prisão revelaria uma das tramas mais intricadas da política brasileira. O homem algemado não era apenas um empresário qualquer. Era um pastor evangélico, cunhado do banqueiro no centro do maior escândalo financeiro do ano e o maior financiador individual das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. A segunda fase da Operação Compliance Zero sacudiu o mercado financeiro nesta semana. 42 mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em 5 estados. O alvo principal? Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, acusado de comandar um esquema de fraude que pode ultrapassar 17 bilhões de reais. Mas não foi Vorcaro quem chamou mais atenção naquela manhã de quarta-feira. Fabiano Zettel estava com a mala pronta, o passaporte carimbado e um destino muito conveniente: os Emirados Árabes Unidos, um dos poucos lugares do mundo onde bilionários investigados costumam encontrar refúgio. O empresário, que se apresenta como CEO da Moria Asset e pastor da Igreja Batista da Lagoinha, foi detido minutos antes de embarcar. Zettel é casado com Natália Vorcaro, irmã de Daniel, mas o vínculo vai muito além do parentesco. Fabiano foi diretor da Super Empreendimentos, empresa que comprou uma mansão de 36 milhões de reais em Brasília, usada por Vorcaro como hub para receber políticos. A mesma empresa adquiriu pelo menos 19 imóveis desde 2021, totalizando mais de 300 milhões de reais. A Super Empreendimentos pertence ao Fundo Termópolis, administrado pela REAG, investigada na Operação Carbono Oculto, por conexões com o PCC e esquemas no setor de combustíveis. E agora vem a parte que complica tudo. Fabiano Zettel não é apenas um empresário. Em 2022, ele despejou 5 milhões de reais em campanhas eleitorais. 3 milhões foram para Jair Bolsonaro, tornando Zettel o maior doador individual da campanha presidencial. Outros 2 milhões financiaram Tarcísio de Freitas. Para doar legalmente essa quantia, Zettel precisaria ter declarado renda anual de pelo menos 50 milhões de reais no ano anterior. De onde vinha esse dinheiro? A resposta pode estar nas conexões que vão muito além da política. Fabiano Zettel é pastor na Igreja Batista da Lagoinha, comandada pela família Valadão. André Valadão, líder carismático e cantor gospel, preside a Lagoinha Global, com cerca de 700 unidades. E aqui a história ganha contornos que a mídia tradicional evitou destacar. A relação entre as famílias Vorcaro e Valadão não é recente. Em 2008, Daniel Vorcaro apresentava um programa de música gospel na Rede Super, emissora controlada pela Igreja Lagoinha. Quem viabilizou financeiramente a compra daquela emissora? Henrique Vorcaro, pai de Daniel. Reportagens revelaram que Henrique também ajudou André Valadão a quitar dívidas pessoais, incluindo a compra de uma BMW, episódio que o pastor celebrou publicamente como um milagre. O casamento de Fabiano Zettel com Natália Vorcaro teve André Valadão cantando pessoalmente na cerimônia, que reuniu toda a cúpula do Banco Master e políticos influentes. Mas a relação mais explosiva ainda estava por vir. Em março de 2024, André Valadão e sua esposa Cassiane fundaram o Clavaforte Bank, uma fintech que se apresenta como a primeira instituição financeira cristã voltada para igrejas, pastores e fiéis. O slogan: investindo no futuro, fortalecendo o reino. A sede fica no mesmo edifício da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Durante cultos transmitidos por filiais, inclusive em Madrid, os dados bancários do Clavaforte são exibidos como canais oficiais para doações. Só tem um problema: o Clavaforte Bank não consta na lista de instituições autorizadas pelo Banco Central. A empresa opera como correspondente bancário, mas nunca informou claramente quais bancos estão por trás da operação. E então, algo muito conveniente aconteceu. Em 21 de novembro, exatamente 4 dias após a prisão de Daniel Vorcaro, o site do Clavaforte Bank saiu do ar. O aplicativo parou de funcionar. As redes sociais ficaram em silêncio. A única mensagem disponível menciona uma vaga manutenção programada.
A CPMI do INSS investiga o uso de fintechs em esquemas de desvio de dinheiro de aposentados. Relatórios de inteligência financeira do COAF e da Receita Federal citam uma fintech cristã ligada à Lagoinha entre destinatárias de recursos sob investigação. O deputado Rogério Correia pediu quebra de sigilo fiscal e bancário de André Valadão e do Clavaforte Bank, querendo saber se a fintech mantinha a atuação conjunta com o Banco Master. Aqui entra um ponto crucial. Até agosto de 2025, as fintechs operavam com fiscalização mínima. Facções criminosas como PCC e Comando Vermelho descobriram que podiam movimentar milhões através dessas plataformas sem acionar alertas. Foi por isso que o governo Lula editou, em agosto, a Instrução Normativa 2278, equiparando fintechs a bancos tradicionais em transparência. A norma não monitora transações individuais e não tributa o PIX. Apenas exige que fintechs informem semestralmente dados agregados sobre movimentações acima de R$ 5.000, exatamente como bancos já fazem desde 2015. E agora chegamos à coincidência que ninguém consegue explicar. Na mesma semana em que Fabiano Zettel foi preso tentando fugir para Dubai, na mesma semana em que a investigação chegou ao círculo de Valadão, um vídeo explodiu nas redes sociais. O autor? Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do país, membro declarado da Igreja Lagoinha desde a adolescência. No vídeo publicado na terça-feira, Nicolas ressuscita a fake news sobre fiscalização do PIX. Com um tom dramático, ele afirma que o governo está monitorando trabalhadores informais, que feirantes e manicures serão perseguidos. Ele apresenta a fiscalização de fintechs como ameaça à liberdade. O vídeo ultrapassou 145 milhões de visualizações em poucos dias. Nicolas não menciona que a norma visa impedir que fintechs sejam usadas para lavar dinheiro. Ele não menciona que seu pastor criou uma fintech que saiu misteriosamente do ar após a prisão de Vorcaro. Ele não menciona que o cunhado de Vorcaro, preso tentando fugir, é pastor da mesma igreja Lagoinha que ele frequenta. Ele não menciona que foi a fake news sobre o PIX em 2025 que fez o governo recuar da fiscalização, dando fôlego para esquemas criminosos. A Receita Federal reagiu duramente, classificando as informações de Nicolas como completamente falsas e alertando que a propagação de fake news incentiva o crime organizado. Quando se cria pânico financeiro, golpistas aproveitam a confusão e organizações criminosas ganham tempo para movimentar recursos enquanto a fiscalização está sob ataque. O deputado Rogério Correia acionou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia contra Nicolas por terrorismo econômico. Mas Nicolas não está sozinho. Outro político aparece reveladoramente nessa trama. No último domingo de 2025, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, estava em Orlando. Ele não visitou o pai, Jair Bolsonaro, que passava por cirurgia no Brasil. Flávio escolheu passar o Réveillon em um mega evento da Igreja Lagoinha, comandado por André Valadão. No culto, Valadão chamou fiéis para a reconciliação com Deus, e Flávio foi até o palco para receber oração. As imagens foram amplamente divulgadas. De todos os lugares onde poderia estar, Flávio escolheu ficar ao lado de Valadão no momento exato em que a investigação começava a cercar o círculo da Lagoinha. Quando questionado, Valadão negou ser bolsonarista e disse que não convidou Flávio, mas as imagens mostram Valadão segurando a mão de Flávio, orando por ele, em um momento que simboliza proteção e aliança. Vale lembrar que Flávio Bolsonaro tem experiência em lavagem de dinheiro. O Ministério Público do Rio o acusou de lavar dinheiro das rachadinhas através de uma chocolateria Copenhagen. Investigadores descobriram que quase 90% das vendas na loja de Flávio eram em dinheiro vivo, completamente fora do padrão. Outras franquias registravam apenas 24% em espécie. Em um dia, a loja supostamente vendeu 500 panetones, mas não havia filas compatíveis. O dinheiro das rachadinhas entrava como receita da chocolateria, pagava-se imposto e pronto, lavagem concluída. Agora, imagine o potencial de uma fintech ligada a uma igreja com 700 unidades. Milhares de fiéis movimentando dinheiro para dízimos, ofertas, doações, dezenas de milhões circulando mensalmente. No meio dessas transações legítimas, quanto dinheiro sujo poderia ser inserido sem levantar suspeitas? É assim que lavagem funciona. Você precisa de alto volume de dinheiro limpo para esconder o sujo no meio.
Igrejas evangélicas são particularmente úteis porque gozam de imunidade tributária. Não pagam impostos sobre receitas. Quando uma igreja cria sua própria fintech, as possibilidades de movimentações opacas se multiplicam. O caso do Banco Master revela exatamente essa estrutura. Vorcaro é acusado de criar carteiras falsas de crédito para inflar o patrimônio do banco, tentando vendê-lo ao BRB por 2 bilhões. O Banco Central rejeitou e decretou liquidação. As investigações apontam que fundos foram usados para ocultar patrimônio de empresários ligados ao comércio de combustíveis, área conhecida por conexões com o PCC. A CPMI do INSS recebeu informações de que o Clava Forte Bank pode ter sido usado como canal para valores desviados de aposentados. Esquemas de empréstimos consignados fraudulentos movimentaram centenas de milhões. Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios, é fiel da Lagoinha. Quando questionado em depoimento se já transferiu dinheiro para o Clava Forte, ele preferiu permanecer em silêncio. Deputados denunciam que requerimentos para investigar Valadão, Zettel e o Clava Forte estão sendo bloqueados na CPMI. O presidente da comissão não pautou os pedidos de quebra de sigilo. Rogério Correia afirmou que o presidente da CPMI blindou esses atores importantes para a investigação. Mas o cerco, porém, está se fechando. O ministro Dias Toffoli assumiu pessoalmente o inquérito, tirando o caso da primeira instância. Toffoli autorizou as buscas e determinou o bloqueio de 5,7 bilhões em bens. Depoimentos estão sendo colhidos, documentos analisados e nomes aparecem. Governadores como Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro receberam doações milionárias de Fabiano Zettel. Ambos são próximos de André Valadão. Tarcísio, governador de São Paulo, tem sua trajetória política financiada por alguém que agora está impedido de deixar o Brasil, com passaporte apreendido, respondendo por fraude bilionária. O quebra-cabeça se monta. Banco Master, 17 bilhões em fraudes. Vorcaro preso. Zettel, cunhado e pastor da Lagoinha, preso tentando fugir. Valadão criou o fintech que saiu do ar. Nicolas Ferreira, da Lagoinha, faz vídeo viral defendendo fintechs na mesma semana. Flávio Bolsonaro passa Réveillon com Valadão. Governadores financiados por Zettel. CPMI bloqueada. Investigação avançando no STF. A estratégia de defesa tem sido clara. Quando acusados, gritar perseguição religiosa. Quando investigados, alegar ataque à liberdade. Quando pegos, desaparecer para Dubai. Mas os fatos são teimosos. 5 milhões em doações políticas, 300 milhões em imóveis, bilhões em fraudes, centenas de milhões desviados de aposentados. Uma fintech gospel que sai do ar quando a polícia se aproxima. O vídeo de Nicolas não foi acaso, foi operação de defesa. Criar pânico sobre fiscalização de fintechs quando fintechs do seu círculo religioso estão sob investigação. Gerar revolta popular contra a medida que visa combater lavagem quando esquemas envolvendo pessoas do seu convívio estão sendo expostos. Acumular milhões de visualizações para pressionar o governo a recuar, como em 2025, dando fôlego para operações criminosas. A receita foi enfática. Fake news sobre o Pix beneficia o crime organizado. Não é retórica, é literal. Quando a fiscalização recua sob pressão de mentiras, quem ganha são traficantes, corruptos e lavadores. A população comum é a maior prejudicada. Os aposentados roubados, os contribuintes que pagam impostos enquanto bilhões circulam ilegalmente. Os trabalhadores que veem serviços públicos deteriorarem porque dinheiro foi desviado. A senadora Damares Alves divulgou recentemente uma lista de pastores investigados na CPMI do INSS. No topo, André Valadão e a Igreja Batista da Lagoinha. O que antes era sussurro virou documentos oficiais. Henrique Vorcaro, pai de Daniel, está vendendo mansão de 180 milhões em Orlando. Dinheiro de banqueiro honesto ou produto de fraudes. A extrema-direita bolsonarista está vendo seu castelo político ser levado pela maré investigativa. Bolsonaro preso, Flávio investigado nas rachadinhas, Tarcísio com doador preso, Nicolas sob acusação de fake news, Valadão e Alagoinha na mira da CPMI, Clava Forte Bank fora do ar, Zettel impedido de sair do país, Vorcaro em prisão domiciliar,
Banco Master liquidado. O que sabemos é que um pastor foi preso tentando fugir para Dubai, que uma igreja criou um banco que sumiu, que um deputado viralizou fake news na mesma semana em que fintechs do seu círculo foram expostas, que um candidato à presidência passou o ano novo com o líder religioso no centro da trama, que bilhões foram roubados, que aposentados foram saqueados e que tudo isso está conectado por uma rede que mistura política, religião e crime. Mas não é conspiração, é investigação policial, são documentos oficiais, são prisões reais, são bilhões bloqueados. E é apenas o começo de uma operação que promete revelar ainda mais sobre como poder, fé e dinheiro ilícito se entrelaçaram para criar um dos maiores esquemas de corrupção da história recente do Brasil.